Se eu conheço Deus, se eu reconheço o senhorio de Cristo como único mediador entre Deus e os homens, se é a Ele que eu oro, se é por Ele que eu intercedo, se é por intermédio dEle que eu busco apresentar a minha necessidade, a minha esperança e a minha súplica, por que essas orações não estão sendo respondidas? Se eu estou me dirigindo a quem pode fazer, se eu estou falando com quem tem poder para realizar, a palavra de Deus responde sobre isso. Pedi e não recebeis. Não porque não conhece o endereço, não porque não sabe para quem está pedindo, mas diz o texto, porque pedi mal. Porque vocês pedem segundo a vontade da carne, para gastar nos vossos próprios deleites. Eu vou falar um negócio muito importante, Nicolas, porque eu vejo nessa noite uma oportunidade da gente, como cristão, também manifestar o desejo Amém. do conserto. Amém. E é o quê? Não utilizar-se de todo o acesso que a gente tem ao poder de Deus, à unção que desata o jugo, à oração, para pedir mal. Porque quem pede mal não recebe o que pede. O que Tiago afirma dentro desse texto que a gente está colocando aqui agora, vocês pedem para gastar nos vossos próprios deleites. Então, aonde eu quero lançar aqui um dos motivos pelo qual às vezes a nossa oração não é atendida? A nossa súplica é verdadeira, mas se a nossa motivação for vingança, Deus não ouve. Ou melhor, Ele ouve, mas não responde. A Bíblia diz que na ira, a justiça de Deus não opera. Enquanto os cristãos manifestarem a sua oração de súplica baseada na nossa necessidade de justiça, que é verdadeira, que é coerente, que é íntegra, mas a motivação por trás dela for a ira, não haverá de Deus uma intervenção. O que o Senhor nos disse foi: se vocês odiarem os que vos odeiam, que diferença vocês têm dos publicanos? Que diferença vocês vão ter deles? Ou seja, daqueles que não me servem. Jesus está falando isso para os seus discípulos. A gente tem que se pôr a pensar nisso na condição de cristão. Aí Jesus vai dizer: se vocês só amarem o que vos amam, os que amam vocês, que diferença vocês terão deles? Mas eu vos digo, sabe o que ele está dizendo? Eu não chamei vocês para serem recíprocos, eu estou chamando vocês para serem meus discípulos. E meus discípulos não rebatem a reciprocidade. Eu chamei vocês para andarem, de maneira superior. E essa superioridade, ela não se apresenta no nosso debate apenas de argumento inteligente, mas nas nossas atitudes, sobretudo em oração. Só que quando o Tiago diz que a oração de um justo muito pode em seus efeitos, ele está chamando não quem ouve ao compromisso, mas quem faz. Mas a segunda pergunta desta noite é: como está a vida de quem faz? Enquanto eu refletia sobre Tiago 5, o Espírito de Deus me disse assim: a oração é poderosa sim, por causa de quem ouve. Mas quem a ouve decide atender dependendo de quem faz e de como faz. E eu estou dizendo isso para poder dizer que se levantem os intercessores do Brasil, porque a nossa nação é tão rica e ela é portadora de tão grandes promessas, e a nossa intercessão pode facilitar o cumprimento dessas promessas.